Você já sentiu um desânimo, uma vontade de desistir de tudo, até mesmo do seu chamado? Eu também. Eu também já me senti assim. E hoje eu quero abrir o meu coração aqui com vocês e contar que eu também já estive nesse lugar e explicar para vocês por que eu ando tão sumida aqui do canal. E lembrar para você que mesmo em momentos difíceis, você é filha amada do Criador e Ele não se esquece de você. Sejam muito bem-vindas de volta ao Carol Bishop. Eu estava um pouco afastada do canal, mas gente, foi por uma boa causa. Eu confesso que eu estava muito ocupada, mas eu já estava sentindo falta de vir aqui gravar para vocês e ter esse contato. Mas eu recebi mensagens tão lindas de carinho dizendo que estavam sentindo falta dos vídeos, e isso foi muito especial para mim, porque quando eu ouço isso, é como se Deus estivesse falando para mim assim: continua, continua, porque às vezes eu me questiono se eu devo realmente ficar fazendo isso aqui. Eu tenho uma vida tão corrida, tão ocupada, mas sim, eu creio que isso é parte do meu chamado, isso faz parte da minha vida. E quando eu me questiono se eu devo continuar, eu recebo essas mensagens, é como se Deus estivesse falando para mim assim: tá aí a resposta que você precisava. E aí eu lembro por que eu comecei. Por que eu comecei esse canal? Porque o meu propósito é esse: trazer palavras que despertem a fé, que possam fazer vocês lembrarem quem vocês são em essência, qual o seu valor, e que ajudem pessoas a se levantar quando todo mundo diz para elas pararem. Então fica comigo até o final, porque hoje eu vou orar com vocês e eu vou contar como foi essa fase que eu estive afastada e como isso me ensina a cada dia que quando eu tô fraca, aí é que eu sou forte. Talvez você esteja vivendo um momento difícil na sua vida agora. Talvez as suas contas elas não fechem no final do mês. Talvez você esteja cansada de lutar, de se esforçar, de parecer que está carregando o mundo nas costas sozinha. E ainda assim, com todo o seu esforço, pensar que nada muda. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu já estive nesse lugar. Mas hoje eu estou abrindo a minha segunda empresa aqui nos Estados Unidos, em um estado diferente. E por isso eu estava tão sumida. Mas por muitos anos, gente, a minha vida ela estava travada. Não era só contas a pagar e a minha conta bancária que estava travada. Era o meu coração, a minha mente, a minha fé. Mas eu tô aqui hoje para dizer para você que a sua força ela não vem de você. Que ainda quando você se sente cansada, sem forças, é aí que Deus vem e te fortalece. Durante muito tempo, eu vivi uma vida limitada, uma vida de escassez. E eu não tô falando só de dinheiro, gente, eu tô falando emocionalmente. Eu achava que ter muito era errado, que sonhar grande era vaidade. Eu era chamada de a riquinha da família, mas não eram com bons olhos que eles me olhavam, porque eu sonhava e eu falava dos meus sonhos. Sabe a história de José? Que ele contou para os irmãos o sonho que ele teve? O que aconteceu com ele? Botaram ele na cova lá e ele foi vendido? Pois é, às vezes isso acontece. Mas é normal acontecer ainda mais com as pessoas próximas da gente, porque uma pessoa de fora não vai te afetar tanto emocionalmente como alguém que você ama te botar para baixo. Então, às vezes, a vida vai
fazer esses testes com você para ver até onde tu aguenta e para mostrar o quanto Deus coloca a força dele em você. E se ele te chamou, ele é fiel para cumprir e ele te capacita. Mas voltando aqui pro ponto que eu achava que eu carregava tudo sozinha e eu estava sempre tentando ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa líder, mas eu estava me sentindo exausta por dentro. E muitas vezes eu fazia orações que não eram as melhores orações do mundo. E eu dizia assim: Senhor, eu só quero o suficiente, só o básico para pagar as minhas contas em dia. É isso que eu preciso, porque eu tive minha conta de luz cortada, minha conta d'água estava atrasada, o aluguel, tudo, gente, estava um caos a minha vida. E por muitos anos eu vivi nesse caos. Mas aí, um dia, eu ouvi Deus falar comigo. E foi ali que eu comecei a renovar a minha mente. Não foi do dia para a noite, óbvio que não foi do dia para a noite, mas eu escutei claramente Deus falando comigo que quando eu fazia aquele tipo de oração, que eu estava fazendo uma oração egoísta. Porque quando eu pedia para eu ter o suficiente para pagar as minhas contas em dia, como que eu poderia abençoar a vida de alguém? Como que eu poderia ter para mim e transbordar na vida de alguém? Porque eu não acredito que o propósito de Deus para a nossa vida é nos deixar na escassez. Eu também não acredito que a gente venha a esse mundo só para viver na nossa bolha. Eu acredito que a gente está aqui para fazer a diferença, para ter e transbordar. Então, isso começou a despertar em mim a percepção de que aquilo que eu orava não fazia sentido, porque eu estava fazendo uma oração muito egoísta. E se eu tivesse o suficiente só para pagar as minhas contas, eu não ia poder ajudar ninguém. E aí eu comecei a orar diferente. Eu comecei a orar para que Deus me desse e que me desse em abundância. E aí, com o passaram-se os anos e eu fui aprendendo cada vez mais, cada vez mais. E aí eu fui adotando essas práticas no meu dia a dia. E se a gente for pensar que a gente só quer o mínimo pra gente, eu vou te falar, nem o mínimo você vai conseguir, porque a minha vida não tinha nem para o mínimo. Então, sabe que tem um texto que fala que a gente recebe mal porque a gente pede mal? Era isso, gente, era isso. Eu recebia mal porque eu não estava pedindo do jeito certo. Eu estava fazendo uma oração egoísta e Deus falou isso para mim claramente. Você está sendo egoísta quando você pede isso, porque você precisa ter para você e você precisa ter para transbordar na vida das outras pessoas. E foi assim que eu comecei a renovar a minha mente. E eu decidi que eu não ia mais aceitar viver limitada, nem por dentro e nem deixar que o meu mundo interno materializasse aquela realidade de escassez mais. Tem um texto da Bíblia que fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E isso é muito real. Quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda o nosso mundo exterior. E assim como a gente imagina na nossa alma, dentro de nós, assim é. Assim é no mundo exterior. E eu comecei a me perguntar: como que eu estou alimentando a minha alma? Que tipo de pensamentos que eu estou mantendo todos os dias? Porque os pensamentos, gente, eles geram os sentimentos. E os sentimentos, eles geram a ação. E as ações, elas geram os resultados na nossa vida. Não adianta você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho todos os dias e orar. Porque oração sem ação não funciona. E se você não muda por dentro, você não muda o seu lado de fora, aquilo que os seus olhos estão vendo. E a neurociência, gente, ela confirma tudo isso. Quando você pensa, o seu cérebro ele emite impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos, eles criam caminhos, trilhas mentais no seu cérebro, que se fortalecem com o tempo. Então, se você mantém um pensamento que você
que é só para você pagar as contas em dia todos os dias, você está criando esse caminho. Mas quando você começa a mudar, renovar a sua mente com pensamentos que vão reforçar padrões que te levem a uma vida de sucesso, a uma vida que você deseja, que você almeja, você vai criando novos caminhos neurais. E isso é a neuroplasticidade. E o mais incrível é saber que esses impulsos elétricos, eles influenciam o seu coração. Lembra que eu falei agorinha? Pensamento gera sentimento. Então você pensa, você gera o sentimento, a conexão da mente e coração. E é como se o cérebro ele fosse a fonte de energia e se o coração fosse o campo magnético. Fosse não, é assim que funciona, é isso que é. É como se você ligasse a alimentação do seu computador na tomada, por exemplo. Digamos que o seu computador recebe a energia que vem da tomada e é assim que o nosso corpo funciona. O nosso coração recebe aquilo que o nosso cérebro está emitindo, que são os pulsos elétricos. E de acordo com aquilo que você pensa, você vai emitir um sentimento de paz, de amor, de alegria, de felicidade ou de tristeza, de dor, de desânimo, de escassez. E você pode escolher o que pensar. Você pode escolher o que você está alimentando o seu coração. Porque é o seu coração que vai gerar a ação da sua vida. Se você pensa muito em medo, culpa, escassez, o seu campo eletromagnético ele se torna caótico, incoerente. Então, você vai atrair mais situações que confirmam essa vibração, porque você vai entrar nessa mesma frequência. Mas se você pensa em fé, gratidão, abundância, a gratidão, gente, ela transforma. Começa a agradecer pelas mínimas coisas, pelo copo de água que você bebe, pela caneta que você escreve, pela internet que deixa você ver esse vídeo. Começa a agradecer pelas mínimas coisas que você vai vendo as coisas acontecerem de formas que parecem mágicas, mas não é. É campo eletromagnético. Você vai se conectar com mais coisas que vão te trazer mais motivos para agradecer. Porque você atrai o que você vibra, você não atrai o que você quer. Você pode dizer que você quer uma vida próspera, mas você está atraindo uma vida de escassez, porque aquilo que você pensa, você está gerando um sentimento. E é com muita humildade que eu estou aqui contando essas coisas para vocês, porque eu já estive nesse lugar, mas hoje eu estou num lugar diferente. Eu tenho uma empresa que está indo bem, eu tenho funcionárias que são muito abençoadas, que são colaboradoras. Eu nem gosto de falar funcionárias porque elas realmente colaboram para o crescimento da nossa empresa e eu honro a Deus por cada conquista e eu também honro a vida delas, porque cada mulher que caminha comigo hoje tem sido um instrumento de Deus na minha vida. E eu creio que eu estou sendo um instrumento de Deus na vida delas e eu estou transbordando isso na vida delas. Porque prosperidade não é só sobre ter mais, é sobre transbordar, é sobre servir, sobre fazer com amor, fazer com excelência. E essas pessoas que hoje estão caminhando comigo e que outras que já caminharam também foram pessoas que fizeram com excelência e que essas que estão hoje fazem com excelência. E eu sou muito grata a Deus pela vida delas, porque a gente não consegue ter uma vida de sucesso sozinho. A gente precisa ter companheiros de jornadas que nos ajudem, que nos façam crescer. Então, tudo que você se propor a fazer, faça com excelência, faça com amor, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Porque quando você faz assim, quando você entrega isso, é isso que você vai receber de volta. E tem uma frase que eu carrego comigo que diz assim, não é um texto bíblico não, é uma frase que Deus não chama os capacitados. Ele capacita quem Ele chama. Eu não sei se vocês conhecem ou não, mas a história de Moisés é muito clara sobre isso. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, ele não se achava capaz. A primeira coisa que Moisés falou para o Senhor foi assim: Senhor, eu não sei falar bem, eu sou lento, pesado de língua. E aí Deus respondeu para Moisés: quem fez a boca do homem? Ele perguntou para Moisés: quem fez a boca do homem? Não sou eu, o Senhor?
eu estarei com a tua boca e eu te ensinarei o que deves falar. Então, às vezes, a gente se sente incapaz de determinadas funções ou de fazer determinadas coisas, mas eu quero te dizer hoje, quem criou você? O mesmo Criador que te criou é o mesmo que vai te capacitar para tudo aquilo que você se propor a fazer na sua vida. Então, não importa o tamanho da dificuldade, Ele vai te ensinar, Ele vai te capacitar no caminho. Não tenha medo de dar o primeiro passo, não tenha medo. Muitas das vezes nós somos paralisados pelo medo, porque temos medo de dar o primeiro passo. Mas dê o primeiro passo, porque a capacitação é Deus quem vai te dar. Não ore mais. Se você um dia orou assim, eu quero só ter o suficiente, ore diferente. Olha para mim, olha a minha história e aprenda. Porque às vezes a gente aprende com o que está acontecendo com o nosso irmão ali do lado, com os nossos companheiros, com os nossos amigos, com até os nossos pais. Cada pensamento, gente, vai reforçando nossos caminhos neurais. Então, aprenda a escolher pensamentos de abundância e aprenda a pedir da forma correta. Peça para você, mas também peça para você transbordar na vida de alguém. Aquilo que Deus falou comigo, gente, me virou do avesso e fez eu entender que as minhas palavras elas estavam limitando aquilo que eu queria para minha vida. Não era ninguém que estava limitando, não, era eu mesmo. As minhas orações vinham de uma mente escassa, de um sentimento de escassez. E naquele dia que Deus falou comigo, eu parei de orar como uma pedinte e eu comecei a orar como filha do Rei, como filha do Criador, do dono do ouro e da prata. Eu comecei a dizer: obrigada, Senhor. Obrigada pela sua abundância que flui para mim em avalanche de bênçãos. Porque quando eu tenho, eu posso transbordar na vida de outras pessoas. Transbordar na minha família. Transbordar na minha equipe. Transbordar na vida de vocês que estão aí me ouvindo agora, que me seguem e que podem ver nessa história de vida uma história de superação, de uma vida de escassez. Gente, eu lembro que quando eu era bem pequena, eu morava em Mato Grosso uma época e a gente passava muita necessidade lá em Mato Grosso, sim. E aí a minha mãe ficou grávida da minha irmã, ela decidiu que ela ia embora para o Rio de Janeiro de volta. E ela me deixou para trás com meu pai e a minha família toda que estava morando lá, e ela decidiu que ela ia voltar para o Rio de Janeiro, que ela não aguentava mais aquela vida que ela estava vivendo lá. E aí, quando a gente voltou também, né, o meu pai, eu lembro que era eu e meu pai, não sei se meus avós vieram nessa mesma época, porque eles também moravam lá. E aí, eu lembro que a dona da padaria, em frente à casa da minha avó, ela levava comida. E aí eu era bem pequena, eu era tão pequena e caipira assim, né, que eu morava bem no interior, que eu perguntei por que ela traz essa sacola aqui todo dia. Eu fico emocionada porque eu conversei isso com a minha mãe outro dia e a minha mãe falou assim pra mim quando eu era pequena assim, é porque a gente tá precisando de comida e ela vem aqui trazer comida pra gente. Eu era muito pequena, mas aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. E eu conversando com a minha mãe outro dia, eu falei assim, mãe, não fala que você é pobre, não fala que você não tem, porque hoje a vida que a gente tem, comparada à vida que a gente tinha, é uma vida de riqueza, é uma vida abundante, é uma vida maravilhosa. É muito triste quando você tem filhos e você não tem comida para dar para os seus filhos. Teve uma época na minha vida que... Ai, gente, que meleca. Eu não quero ficar chorando porque eu me maqueio e passo coisa no meu olho para vir aqui bonitinho, falar com vocês, e aí eu começo a contar as histórias e eu acabo chorando. Mas enfim, teve uma época na minha vida
que eu estava passando um momento financeiro muito difícil. A gente não tinha dinheiro para comprar comida naquela semana. E aí a minha ex-sogra, eles tinham ido visitar a gente e eles tinham feito cachorro quente. Tinham ido no mercado, comprado umas coisas assim e fez um cachorro quente. Eu tinha só um filho nessa época. Aquele cachorro quente foi a comida que nós comemos a semana inteira. Eu fiz arroz e a gente comeu arroz com salsicha a semana inteira. Era uma fase tão difícil, a gente morava numa casa alugada, eu tinha que passar o constrangimento da dona da casa que morava em cima. Dizer pra gente que a gente estava atrasando o aluguel e vivendo aquela vida porque a gente não estava dando dízimo. Mas isso nem era verdade. Ela nem sabia da minha vida. Ela nem sabia se eu dizimava ou não na igreja. E eu tô contando isso pra vocês, nem tava nos meus planos de contar essa história. Eu saí totalmente aqui da minha história, mas eu não sei porquê, mas Deus me direcionou pra contar isso, então eu vou falar. E talvez você esteja se sentindo muito mal. Talvez as pessoas estejam te julgando e elas nem sabem da sua história. Quando os donos da casa deixaram um bilhete embaixo da minha porta, porque o aluguel estava atrasado, eu queria sumir. Eu queria desaparecer e às vezes eu até me revoltava com Deus, porque não era justo ela estar falando aquilo, porque Deus sabia que não era verdade. E por que eu tinha que passar por aquele tipo de situação? Mas muitas das vezes a gente vai passar por certas coisas e a gente vai ser criticado, julgado, condenado, sem nem ao menos ir a um tribunal, porque as pessoas fazem isso. Mas isso não define quem você é. A opinião dos outros não define quem você é. E eu tô aqui hoje para te dizer que se você pode sonhar, você pode realizar. Eu não tô aqui para enganar vocês dizendo que eu sou rica milionária já, porque eu desejo ser. Mas eu ainda não sou. Mas a vida que eu tenho hoje, gente, não me falta nada. Não me falta comida. Os meus filhos não estão passando necessidade, graças a Deus. Eu já escutei coisas do meu filho mais velho que é doído para uma mãe ouvir. Que quem comprava roupa para ele eram as avós dele. Aquela época foi uma fase muito difícil da minha vida. E isso deixou marcas até no meu filho. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não desistam de sonhar. Não desista, porque por muito tempo eu desisti. Um dia, uma pastora perguntou para mim assim: quais são os seus sonhos? Eu falei, eu não tenho sonho, nem vem com essa conversa de sonho para mim, porque eu não acredito em nada disso. Isso não é verdade, isso é balela. E aí ela me deu um caderninho e era perto do final de ano e a igreja tinha que fazer a gente tinha que fazer lá as nossas metas pro próximo ano e tal, não sei o que. E aí eu fiz. Depois desse ano, nunca mais eu deixei de fazer as minhas metas. Esse ano, eu comecei uma mentoria, um mastermind, e uma das coisas era eu colocar uma meta para minha empresa ou para minha vida pessoal. E eu coloquei para minha empresa que até o mês de agosto eu queria X número de clientes recorrentes. E eu consegui. Eu consegui mais do que eu planejei. Mas sabe por que é tão legal eu contar isso para vocês? Porque Deus, Ele vai fazer além daquilo que você pede, além daquilo que você pode sonhar e imaginar, Ele faz. Eu não só consegui um número de clientes X que eu queria,
Eu consegui abrir a empresa no outro estado. E eu tenho muitas coisas pra contar, mas não dá pra contar tudo num vídeo, porque os vídeos vão ficando muito longos, aí o povo não quer nem assistir depois. Mas eu quero te dizer hoje que não importa o que as pessoas estão dizendo de você. Não importa, porque Deus te conhece. Ele sonda o seu coração. Se importe com aquilo que você é por dentro. Se importe com o seu caráter. Se importe em ser honesta. Se importe em ser honesta com você e com as outras pessoas. Se importe em entregar um trabalho de excelência, um serviço de qualidade. Se é isso que você faz na sua vida, seja lá o que você fizer, faça com excelência, com amor, com entrega. Porque se você é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. É assim que a vida funciona. Outro dia o meu filho falou pra mim: a vida é cruel, mãe. Eu falei: meu filho, a vida não é cruel. A vida não é cruel, a gente às vezes que complica. Mas a vida é boa. A vida pode ser boa, a vida pode ser leve. Basta a gente renovar a nossa mente e acreditar que aquilo que Deus tem para nós é bom, é perfeito e é agradável. E quando a gente começa a transformar a nossa mente e a acreditar nisso, tudo à nossa volta muda. Tudo à nossa volta muda. Porque nós estamos mudando por dentro. E quando a gente começa a mudar o nosso interior, o nosso estado de ser, a gente começa a ter primeiro mais coragem. A coragem é o ponto de virada da nossa vida. Tem uma tabela de Hawkins que ela mede as emoções em hertz. E a coragem é ali, o ponto de virada. Porque quando você tem coragem de ser quem você nasceu para ser, quando você tem coragem de dizer ao mundo assim: eu não sou o que você diz que eu sou. Eu sou o que o eu sou diz que eu sou. E você começa a caminhar. E você começa a perceber as coisas mudando à sua volta. E vai mudar, porque começou a mudar aqui, dentro de você. Então eu quero te fazer esse convite. Comece a andar como quem Deus diz que você é. E você vai ver tudo mudar na sua vida. Agora eu vou orar por vocês, que esse vídeo tá ficando muito longo. Saiu tudo do meu script aqui, tipo, eu tinha tudo na minha cabeça do que eu ia falar, o que eu não ia falar. E isso veio agora pra mim assim, de repente. E eu contei essas coisas e tudo mudou aqui, mas tá tudo certo. No outro dia eu conto a outra parte. Vamos orar. Eu tô muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo. Eu tava já com saudade e eu quero orar pela sua vida. Se você ficou até aqui ao final agora para ver comigo, que bom que você tá aqui até agora. E agora vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque é para você estar aqui. Feche os seus olhos, respire de forma profunda, sinta o ar entrando, preenchendo o seu corpo com oxigênio, com a vida de Deus. Deus, Pai Criador de todas as coisas, eu oro agora por cada mulher que está me ouvindo, que chegou até esse vídeo. Mulheres que sonham grande, mas que às vezes podem estar cansadas ou se sentindo sobrecarregadas, que já ouviram tantas vezes que não são capazes. Já foram julgadas, condenadas, sem mesmo ir a um tribunal. Tentaram e falharam, pensaram em desistir, mas hoje eu quero te pedir que o Senhor renove a mente e o coração da sua filha, do seu filho que talvez esteja ouvindo,
renova o ânimo, renova a visão, apaga toda mentira e planta agora a semente da verdade. Ela é capaz, é forte, é corajosa. Não porque tem controle sobre tudo, mas porque tem Deus ao lado dela. Tem um Deus que a guia, que ilumina os passos. Que ela se levante hoje com ousadia, sabedoria, com a direção que vem do alto. E que tudo que ela fizer prospere. Aonde ela colocar a planta dos pés, prospere. Aonde pôr a mão, prospere. Não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito que habita nela agora. Ativa a sua força, a tua coragem, o teu ânimo e ilumina os passos da tua filha. Em nome de Jesus. Amém.